Graça e paz aos queridos irmãos e amigos de perto, de longe. Meu nome é Cleiton, esse é o canal Boas Novas do Reino de Deus e nós estamos com a série Fundamentos. Hoje o assunto é um erro muito comum. Por que um erro muito comum? Porque muitas pessoas pensam que o propósito eterno de Deus é salvar o homem. Muitos incrédulos pensam isso e muitos irmãos em Cristo, no meio evangélico, no meio cristão, também têm essa ideia errada. Cometem esse erro muito comum, pensando que o propósito de Deus era salvar o homem, quando na verdade o propósito de Deus nunca foi esse. A salvação não é um fim em si mesmo, ela foi um meio que Deus usou para que o homem, quando falo homem, a humanidade, voltasse a esse propósito, tivesse condições de voltar a esse propósito eterno de Deus. Nós temos essa ideia errada porque nós vemos o propósito eterno de Deus começando da queda do homem. E não é assim. O propósito eterno de Deus, como o nome diz, ele é eterno, Deus sonhou com esse propósito, estabeleceu esse propósito antes da criação do homem, antes da criação da terra, antes da criação do universo. Nós também temos essa ideia errada, que a salvação é o propósito de Deus, porque nós temos uma ideia muito humanista, muito centrada no homem, na nossa relação com Deus. Deus está sempre beneficiando esse homem, salvando, curando, libertando, dando o pão de cada dia, quando na verdade o centro de todas as coisas é o Senhor e o seu propósito. É evidente que Deus quer salvar o homem. O texto de 1 Timóteo 2, 3 e 4 fala isso. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer salvar todos os homens, Ele é Salvador. Mas antes dele ser Salvador, Ele é Senhor. Nós vamos ver isso mais adiante. O texto de 2 Pedro 3,9 também fala: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mais uma vez mostrando que Deus quer salvar, mas a salvação não é um fim em si mesmo. E o texto, talvez um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, João 3,16, fala dessa salvação também. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é evidente que Deus quer salvar esse homem, mas a salvação não é um fim em si mesmo. É o propósito eterno de Deus que aponta para a vontade de Deus. A vontade de Deus aponta para esse propósito. E a salvação é um meio que Deus usa para que nós, homens, possamos estar aptos a andar nesse propósito. Como eu disse, esse propósito é eterno. Ele nasceu antes da criação do homem, da terra, do universo. A palavra do Senhor fala em Efésios 1, versos 3 e 5 e o verso 11 sobre isso. Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, creia nisso. Deus quer te salvar, mas Deus, além de salvar, Ele quer que você ande dentro do propósito dele, de ser a imagem de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.